E essa é uma tentativa de fazer um vlog. Eu não sei por quanto tempo eu vou me dedicar a isso, mas... Eu tô no intervalo entre os atendimentos, eu tenho 2 horas agora livres, e eu tenho algumas coisas pra fazer. Isso me lembrou a curiosidade que algumas pessoas têm no meu processo de produção de conteúdo para as redes sociais. Então eu quero trazer algumas informações sobre o meu processo para vocês. Já que vocês se interessam pelo modo em que eu me apresento nas redes sociais, eu vou falar pra vocês que isso foi construído num período aí de 5 anos, então a gente não pode desconsiderar os processos, todos os processos que aconteceram nesse tempo, tá? Então, se vocês estão começando enquanto psicólogos, se permitam também passar por alguns processos, né, de aprendizagem, assim, e de reconhecimento daquilo que é mais interessante pra vocês, do melhor modo de funcionar pra vocês. Uma coisa que eu aprendi, porque no momento eu trabalho apenas online, então eu trabalho de casa, eu não contrato serviços de consultório, coisas assim, é que eu preciso de uma rotina. Então, nos últimos 5 anos, o processo foi de encontrar uma rotina que desse conta de coisas que pra mim são muito importantes, como liberdade criativa, espontaneidade e escolha. Então, a maneira como eu organizo o meu dia é para que dentro de um entendimento de rotina, para mim, eu possa fluir e me movimentar dentro disso. Então, eu tenho atividades que eu escolho ali no meu dia o melhor horário para fazê-las, e isso me permite me manter criativa, assim. E essas coisas mudam, tá? Final do ano foi um período em que eu precisei me desconectar um pouco com essa parte de produção de conteúdo e estar em outras redes sociais, né? Eu me permiti sair um pouco disso no final do ano, após o processo de divulgação do meu primeiro livro, que foi lançado ano passado. Então, caso você não saiba disso, sim, eu tenho um livro, ele se chama As Coisas Que Eu Fiz Quando Eu Pensei Não Estar Fazendo Nada. Eu tenho ele aqui, inclusive. Ele foi lançado ano passado e ele está disponível em vários sites, né, como a Amazon, enfim, o site da própria editora. E, enfim, ainda estou processando emocionalmente o que foi o ano passado. Depois eu posso vir aqui conversar com vocês sobre isso. Depois desse processo, que foi bem cansativo, eu me permiti me afastar um pouco. E eu tô voltando agora, então eu acho que é bem propício conversar com vocês nesse momento sobre produção de conteúdo. Então, primeiro, rotina é muito importante pra mim.
mas uma rotina que possa ser flexível, que dependa de mim para ser construída dia a dia. Não sei de que maneira eu colocaria aqui, não sei se existe uma maneira mais fácil de falar pra isso, se não lendo a minha agenda pra vocês. Mas eu acho que ainda é uma intimidade que a gente precisa construir, tá? Então vamos com calma. Hoje é terça-feira e várias coisas já aconteceram. Eu produzi algumas imagens, eu fiz uma análise do meu feed para compreender quais as cores que vão aparecer por ele nas próximas semanas e meses. Isso me agrada muito. A estética para mim faz muito sentido de andar junto com a psicologia, porque eu acho que são coisas que se comunicam bem. Então no meu feed as cores, a estética, a poesia, elas me ajudam a construir uma relação com as pessoas. E obviamente antes de construir uma relação com as pessoas, essas coisas me constroem enquanto pessoa, para que eu possa me apresentar para vocês. Uma pequena pausa para dizer que hoje eu já fui pra academia e no retorno da academia eu lembrei que tinha esquecido a minha chave lá, então eu precisei voltar. E tava um pouco apertado de tempo, precisava vir cuidar de algumas coisas da casa pra daí começar a atender. E essa parte não foi tão legal. Tá aí uma outra coisa que me deixa muito curiosa. Como eu tenho uma memória muito boa para lembrar das coisas do meu trabalho, das histórias e mais histórias que eu escuto dos meus pacientes, mas fora disso, a minha memória, infelizmente, ela não é tão boa. Então vamos lá, de forma prática, eu trabalho com o notebook na produção de conteúdo, né? Obviamente. Com o notebook, com o iPad, eu começo fazendo uma visualização completa do meu feed, e isso tudo eu faço pelo Canva. Então eu construo todo o meu feed e vou brincando com as cores, vou brincando com as imagens, com texturas, com imagens que eu capturo e com imagens do próprio acervo do Canva ou de outros lugares que eu possa eventualmente procurar. Esse trabalho pode levar tranquilamente de 1 hora até 2 semanas. Isso vai depender da quantidade de trabalho que eu tenho para fazer, dos atendimentos, das demandas que aparecem dia após dia nos atendimentos, o que deixa o meu trabalho ainda mais intenso e que exige de mim um redirecionamento de energia, né? Uma atenção maior para os atendimentos, obviamente uma diminuição de atenção para essa parte. Mas essa é uma dança que eu me permito fazer e que cabe dentro da ideia de rotina que eu utilizo pra mim, assim, faz muito sentido pra mim. Então, depois de fazer isso, eu tento me conectar com as imagens, eu busco compreender quais as últimas demandas que eu tenho vivido, ouvido enquanto psicóloga, visto enquanto alguém que perambula aí pelos espaços. Nem todas as coisas são pensadas para gerar um post, mas obviamente todo feed acaba comunicando o modo como eu vivo, e eu acredito que essa é a parte que mais me conecta com as pessoas, né? O fato delas sentirem que, independente do planejamento que exista por trás, as coisas elas só vão chegar até elas, só vão ser postadas, enfim, porque eu não programo post. O máximo que eu faço para programar post é 1 hora de antecedência. Eu não consigo mais do que isso, porque isso exige que eu tenha uma leitura de como eu vou estar há um bom tempo ali. E, enfim, é o tipo de gestão de conteúdo que eu não me permito passar. Por mais que ele me propiciasse um tempo maior até para não lidar com esse trabalho em si. Mas não é o caminho que me agrada. Então, eu acabo não programando posts com muito tempo de antecedência, só com algumas horas, o que me permite ter uma conexão maior, assim, com o modo como eu estou me sentindo, a maneira como eu me relaciono com aquele post, a energia, a intenção a que eu posto. Então, ainda que eu me permita programar o meu feed
trabalhar com cores, ter uma ideia de cores, ainda que eu não saiba o que eu quero tratar ou que eu vá discutir naquele post, visualmente falando, a coisa já está construída, então me libera um pouco de trabalho nesse sentido. Inclusive, essa tentativa de vlog, ela veio como uma sugestão de um grande amigo meu, o Jubiraci, que é fotógrafo, acho que vocês conhecem mais ele como Rui Juba. No final de semana ele mandou mensagem pra mim, assim, do nada, mandou um vídeo de vlog e falou: o que você acha de você fazer coisas assim? E ele já tinha falado sobre isso em outros momentos em que eu não tava me sentindo bem. E aí, nesse final de semana que ele falou isso, por alguma razão, eu não resisti. E esse foi um bom sinal pra mim, e é o sinal que é o tipo de relação que eu construo comigo mesma, que também vai, de algum modo, se esgueirando, assim, na maneira como eu construo a minha produção de conteúdo no Instagram e em outras redes. Precisa ser orgânico pra mim, de uma maneira que seja organizada. Então, eu me organizo para que eu possa ser livre dentro do meu tempo, né? Respeitando os atendimentos, a clínica, no caso, online, mas me deixando livre para fazer essas outras coisas. Eu não conseguiria fazer de uma maneira diferente. Então, deixa eu mostrar rapidinho para vocês como que eu trabalho. Quando eu falo de ter o feed, ele fica assim. Eu até vou precisar reorganizar o tamanho das imagens, porque o feed do Instagram, ele mudou, né? Essa aqui são as imagens que estão lá. E essa eu postei hoje. Então, como que eu fiz? Antes de ter o texto, tinha só a imagem. Alguns espaços, eles ficam em brancos, para que eu possa, no decorrer do tempo, ao passo em que eu vou criando, eu possa me permitir mudar algumas coisas. Então, depois que eu escolhi a imagem, eu entendi que as formas me chamavam muita atenção. Então, como vocês podem ver, eu testei algumas coisas. Testei isso, não gostei. Depois coloquei só nesse espaço, não gostei também. E aí eu percebi que a forma me chamava muita atenção. Então eu fiz assim e gostei. E fiz uma segunda imagem com o texto completo. Então, falando, parece uma coisa muito difícil de se fazer, mas as ferramentas que eu uso são bem simples. E aí eu vou testando, né? Eu clico e aí eu vou fazendo teste. Ah, isso aqui não ficou legal, então deixa eu tirar, e vai ficar livre para que daqui a uns 2 dias eu decida o que eu quero postar aqui, de acordo com como eu esteja me sentindo. Obviamente eu venho treinando o meu olhar já faz muito tempo, porque a fotografia é uma coisa que me brilha os olhos, né? Então, é claro que existem algumas coisas que são minhas, assim, que ficam retratadas e que são uma característica minha, mas o processo em si eu acredito que seja um processo que, enfim, você também já deva fazer, mas eu acho legal de compartilhar porque várias pessoas me perguntam como que funciona pra mim. Então, é mais ou menos assim. É livre, mas é organizado, me exige uma rotina, mas uma rotina flexível e que me estimule a ser criativa também, porque eu acho que aquela rotina que só se repete de uma maneira desenfreada, ela vai sugando ali a nossa criatividade, vai deixando a gente meio... Então, o modo como eu vivo a minha vida, pelo menos, é essencial para que a minha criatividade, ela apareça, né? E aí, é isso. É isso, vou trabalhar agora. Se tudo der certo, em nome dessa rotina flexível, mais organizada, a gente vai sair. Amanhã, quarta-feira, é o meu dia livre de semana. Eu vou ter que voltar. É um dia que eu me permito resolver burocracias da minha vida, mas sair
sair e contemplar coisas e escutar muitos barulhos e me colocar num lugar de desconforto, porque obviamente aqui é um lugar muito confortável para mim, e isso me traz muita criatividade, isso me traz muita vontade de viver e acaba transparecendo no meu trabalho. Então, não vou falar para onde a gente vai, porque obviamente vocês vão saber já já. Consumindo cada vez mais matcha e eu tenho percebido que me faz muito melhor do que o café, por exemplo. Ainda que tenha cafeína também, eu me sinto muito bem, extremamente bem. E eu tô fazendo em casa agora, mas eu quero muito conferir as indicações de pessoas que também gostam de matcha. E um dos lugares que eu já ouvi falar muito bem é no café que tem aqui dentro da Japan House, e por isso que eu tô aqui. Vou aproveitar que o shopping é perto da Japan House. Tô dando uma passadinha aqui pra comprar umas coisas na Daiso. Falam muito bem dessa maionese, mas eu ainda não tive coragem de testar. Eles falam muito bem mesmo, dizem que é uma das melhores maioneses. Eu tenho um tempo que pra qualquer lugar que eu vou, eu levo meu livro, porque é muito engraçado como você consegue cruzar com algumas pessoas aqui em São Paulo quando você simplesmente decide tomar um café. Então eu sempre levo meu livro agora, porque em qualquer oportunidade
eu posso estar presenteando alguém que eu queira muito que conheça o meu trabalho. Uma curiosidade para vocês. E agora eu vou um café. Hoje o dia vai ser bem dinâmico, na verdade. Começamos pela Liberdade e aí umas 2, 3 horas da tarde eu tô voltando pra casa porque eu trabalho também. Mas eu adoro esse tipo de dinamicidade, assim, que o meu trabalho, a organização da minha agenda me proporciona. Essa tem sido a minha sobremesa favorita.